Eu louvo a Deus por tudo, pelas oportunidades. Outro dia o evangelista André trouxe uma mensagem, eu achei tão linda, e a gente até ficou esmiuçando a mensagem depois, que foi do cego de nascença. E eu estava olhando quanto Deus é misericordioso e bondoso. Como os olhos de Deus se voltam para aquilo que a gente muitas vezes despreza. E quando eu falo a gente despreza, é muita gente que despreza. Porque esse capítulo que fala do cego de nascença, que é no capítulo 9, deixa eu me ver aqui. João 9. A gente vê um personagem chamado cego de nascença, ele não tem nome. Aliás, mendigo. Era um mendigo. A Bíblia diz que ele mendigava ali todos os dias. E ele é cego de nascença. Eu queria que Deus olhasse para nós e que nós olhássemos para o próximo com um sentimento diferenciado. Eu sempre falei, amados irmãos, se você sair da igreja, ou por onde quer que você andar, se você vê uma pessoa abandonada, largada, mendigando, pobre, sujo, fedorento, feio, abandonado, com fome, faminto, nu, e você não sentir alguma coisa dentro de você, tem alguma coisa errada com você. Porque o Evangelho é exatamente isso, ele veio para servir um banquete para aqueles que diziam merecer. E eles não fizeram conta desse grande banquete. E finalmente então Deus, representado pelo rei, pelo Senhor, ele envia e depois convida todos aqueles que estão largados, deixados pelas coxias, né? Pelas valas, pelas ruas, pelas esquinas. E se você olhar, cada um de nós estávamos em esquinas, em ruas, abandonados, largados, deixados. Ou muito melhor, estávamos presos, aprisionados por um Deus chamado Deus desse século, que nos mantinha cativos, sem vida, sem a vida eterna que Deus nos deu. Todos nós éramos miseráveis. Alguns se prostituíam, alguns eram bêbados, alguns tinham suas religiões chamadas de feitiçarias, macumbarias, seus credos religiosos. Alguns viviam nas suas vidas regadas às drogas, às bebedeiras, às farras, às mulheres, aos jogos. A Bíblia até fala alguns roubavam, alguns matavam, faziam. E Deus disse, é você mesmo que eu quero. O prostituto, o bêbado, o ladrão. Parece que nós estamos, através de uma palavra como essa, parece que eu estou menosprezando, mas não é. A grande realidade é que nós éramos exatamente isso, perdidos, nós não tínhamos nada, nós não éramos nada. E hoje tudo que nós somos, o que nós temos, o que pretendemos, está tudo em Cristo, nosso Senhor. Sem Ele, não dá. E com Ele, nós fazemos nossos planos, né? Nós alcançamos a sua graça. É nele que nós entramos com fé, buscando a graça no momento oportuno para alcançar, às vezes, pequenos motivos, pequenas causas ou grandes causas. Pedro, Senhor, para que nós iremos? E é bem verdade, e muitas vezes, amados irmãos, a gente esquece disso e achamos que temos a capacidade, muitas vezes, de limitarmos ou delimitar. Limita e delimita. Ainda faz uma programação.
Isso faz parte do velho homem. O velho homem sempre teve essa tendência, mesmo estando sujo, no dia que foi limpo, purificado, tratado, curado, ainda teve depois disso a condição de esticar o dedinho dele. E esse capítulo 9, no dia que o nosso amado presbítero estava, evangelista, presbítero, pastor, estava pregando, nós saímos daqui falando, e eu me alegrei tanto, com uma coisa super interessante, porque capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus vinha passando e viu ali um homem cego de nascença. Juntamente com o seu discípulo, ele disse que vinha passando e ele viu. E muitas vezes nós queremos chamar a atenção de Deus, mas Deus, Ele conhece os seus propósitos em nossas vidas e Ele olha para cada um de nós. Não é nós que dizemos, Senhor, olha para mim, mas Senhor, fazemos a oração do publicano, sou pecador, né? O fariseu, eu não sou como esse pecador, esse pobre pecador, eu sou. Mas muitas vezes, amados irmãos, não temos a audácia de nos exaltar diante de Deus, porque é Ele que olha para nós. E a Bíblia diz então que quando Ele ia passando ali, Ele e os seus discípulos, Ele viu aquele homem cego de nascença. E uma das grandes coisas interessantes foi que eu cheguei, que o cego de nascença, ele não estava esperando Jesus. Ele, apesar de não ter olho, ele não pediu alguém para dizer assim, quando Jesus estiver passando, tu me avisa. Ele, como cego de nascença, ele tinha a condição de escutar, ele também não dizia dentro do seu coração, quando ouvia os movimentos diferentes, vai ser Jesus. Ele não conhecia Jesus. Fato. A segunda coisa, não conhecendo Jesus, ele também não tinha expectativa com relação à cura. Ele não esperava, ele não pedia, ele não clamava, ele não orava, ele não procurou ninguém para curar ele da cegueira de nascença, ele não pedia, ele não tinha essa expectativa. E aí vem mais uma coisa interessante, estava lá com Jesus, estava lá o Todo-Poderoso, o Senhor, que tem todo o poder, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, estava lá e viu aquele homem. Jesus olha para você, Jesus olhou para nós, Jesus viu aquele homem, aquele cego de nascença, e os discípulos perceberam que Jesus tinha visto aquele cego de nascença. Está no versículo 1, no versículo 2, o versículo 2, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Jesus, quem foi que pecou? Foi este ou foi os pais dele para que ele nascesse cego de nascença? E até ali o cego de nascença não enxergou Jesus olhando para ele, mas Jesus já estava trabalhando ali. E a Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos que aquela situação não se tratava de pecado, nem de pai, nem de filhos, mas se tratava da glória de Deus que haveria de ser manifestada na vida daquele homem, na sua vida, nas nossas vidas, se manifestou a glória de Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Você crê que a glória de Deus se manifestou na sua vida? Sabe por quê? Gente, não tem quem queira. É difícil demais ver uma pessoa que queira assumir compromisso com alguém que não tem futuro, com alguém que não tem nada, que alguém que não representa nada, alguém que não significa nada para ninguém, ninguém quer compromisso com eles, não. E Jesus disse que seria para se manifestar a glória dele. Os irmãos conhecem muito bem a história, vocês sabem que esse cego de nascença, ele vai receber o milagre dele. Cego de nascença significa ter esse globo ocular, ou toda essa região na face, completamente diferente. Se tinha olho, não enxergava, mas se não tinha olho,
era cego, não enxergava de forma nenhuma. E a Bíblia fala que Jesus curou, que Jesus transformou, que Jesus fez um milagre na vida desse homem, que o fez voltar, ou não fez voltar não, fez enxergar. Ele nunca tinha enxergado na sua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos em situações assim, e precisamos de milagres de Deus, porque continuamos sem enxergar. Mas isso não é o ponto crucial. O mais interessante é para a gente ter a condição de compreender Deus, Jesus Cristo. Se você for lá em João capítulo 11, versículo 3 e 4, você vê uma Marta desesperada porque o irmão dela morreu. E quando Marta tem um encontro com Jesus, ela estava desesperada porque Lázaro era um defunto e já fedia, essas palavras. E Jesus mais uma vez diz que aquela morte era para a manifestação da glória de Deus. Eu só queria que você compreendesse e entendesse aonde é que você se encontra entre aquele que não tem nenhum valor, porque Lázaro era amado por Cristo. Você é amada por Deus, você é amado por Cristo, mas tem algumas pessoas que não é amados, assim como este cego de nascença que mendigava, ele não era amado por Deus. A Bíblia não fala que Jesus amava esse cego, esse mendigo. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Para vocês perceberem onde Deus está, amados irmãos, os limites de Deus com relação ao seu amor por você. Limites que colocam por terra toda a interpretação que você tem em mente com relação a julgamento. Os teus julgamentos, os nossos julgamentos caem por terra com relação à posição de Cristo, relacionada ao amor que ele tinha a Lázaro, que ressuscita para a glória de Deus, com o poder, com o seu milagre realizado na vida daquele homem que mendigava, que era abandonado, que estava lá na esquina, mendigando, que era cego de nascença. Para você perceber o amor de Deus. Aleluia. Isso é importante para a gente procurar compreender. Aquela expressão, o amor do Pai não está nele, é algo preocupante. Diga assim, o amor do Pai está na minha vida. Se o amor do Pai está na tua vida, Cristo Jesus está na tua vida. Você vê um Cristo que veio não para condenar, mas que veio para salvar. Amor do Pai. Um Cristo que veio e se marchou em direção à cruz, né? Marchou em direção à cruz. Não abriu a sua boca como um cordeiro mudo, marchou em direção à cruz, não abriu a boca dele. Perante os tosqueadores, até ser crucificado, para que a obra fosse consumada na cruz. Aí Cristo está na sua vida. Agora, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Aonde está o tribunal de Cristo nessa terra? Não existe um tribunal de Cristo ou de Deus nessa terra. Existe nesta terra os pacificadores, os discípulos, aqueles que são enviados, os embaixadores, os eleitos, nação santa, raça eleita, enviado por Deus para anunciar as virtudes de Deus. Não existe, amados irmãos, não existe um tribunal preparado para condenar. Jesus deixou muito claro quando uma mulher pecadora, quando uma mulher que foi pega em adultério, né? Foi pega em adultério, flagrante. Ora, eita, eu vou jogar uma pedra. Não sei que tamanho as nossas pedras. Não sei que respaldo tem os nossos julgamentos. Mas a Bíblia diz que do maior ao menor, todos foram se retirando. E até hoje, eu sempre falo isso. Eles não... Porque Jesus, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que saiu do maior ao menor.
foram se retirando. E eu sempre digo, tem muitos que não voltaram e continuam pecando. Tem muitos que precisam receber perdão de Deus e largaram aquele ambiente de perdão onde Cristo Jesus entrega perdão para uma mulher que havia adulterado. Aleluia! Aleluia. E falando de tribunal improvisado pelos homens, eu sempre entendi uma coisa, amados irmãos: se nós temos o hábito de julgar, andamos com o inferno muito próximo de nós. Se nós temos a capacidade, a habilidade, com o nosso dedo, seja curto ou comprido, apontar e julgar, andamos com o inferno do nosso lado. E está muito arriscado nele cair. E eu, examinando as Escrituras, percebi que o evangelho que hoje pregamos, amados irmãos, é um evangelho onde o conhecimento das Escrituras Sagradas, para alguns, é coisa secundária. O conhecimento da palavra de Deus, para alguns, é coisas que não representam o que verdadeiramente eles poderiam ter como graciosamente na vida deles. No entanto, percebemos que para alguns o poder de Deus na vida deles é tudo. Aleluia. Algumas pessoas, amados irmãos, eles têm o poder de Deus na vida deles, eles interpretam e acham que o poder de Deus na vida deles é tudo que eles precisam. Mas se o poder de Deus está na sua vida, você deveria ter a habilidade, com o teu poder, de resgatar. Glória a Deus. Aleluia. Transformar, interceder, trazer cura, trazer libertação. Mas por falta de conhecimento, o povo erra. Se o conhecimento andar junto com o poder na tua vida, tu verás, então, que Deus é misericordioso. Aleluia. Que Deus é longânimo. Que Deus não quer que nenhum só se perca. Que Deus quer que todos estejam guardados, protegidos, conforme a oração sacerdotal. Que Deus quer que a tua casa, que toda a tua família, que todos os nossos lares estejam guardados com os cuidados de Deus. Essa é a intenção de Deus. Os discípulos foram taxativos. Ele pecou. Não, foi os pais dele que pecou. Não, outro dia, não, foi ele que pecou. Ele está desse jeito, ela está desse jeito, porque foi pecado. Aí outros dizem, não, Jesus, resolve aqui, quem foi? Foi ele ou foi os pais? E você vê a graça de Deus, que superabunda, que pisa, e destrói toda a interpretação errônea do ser humano. Vocês não têm o conhecimento da glória de meu Pai. Aleluia. Porque esta situação é para a glória de Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, nós não entendemos. Muitas vezes nós deixamos de entender, muitas vezes nos arriscamos a interpretar situações sem compreender e entender que a glória de Deus há de ser manifestada. Aleluia. Tudo que acontece na minha vida, que seja para a glória de Deus. Tudo que acontece na sua vida, meu amado irmão, nas nossas vidas, que seja para a glória de Deus. Nós não temos nenhum braço em falta, os nossos olhos estão perfeitos, a tua estrutura óssea está perfeita, mas há algo que há de Deus fazer na sua vida para a glória de Deus, te transformando, te libertando, te curando, o teu interior, os teus traumas, as tuas lembranças do passado. O teu passado te acusa. É por isso que Deus diz muitas vezes, entra em juízo comigo para que eu venha novamente te perdoar. Porque tem gente que é asseteado pelo diabo. A maior parte daqueles que julgam são asseteados.
Eles são justificados pelos julgamentos. Quando eles julgam, eles se justificam. Quando eles julgam, eles aparentemente ou interpretadamente foi para que eles viessem se aliviar. Me aliviei agora. Muitos se aliviam quando acusam. Muitos se sentem bem quando apontam e julgam. Muitos se sentem bem quando se cumpre uma desgraça por conta das suas palavras. Aquela palavra que diz, eu te falei, eu não disse. Não tem gente, eu disse. Irmão, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Que poder que nós temos de lançar alguém fora se veio a Ele a Cristo? Eu quero aqui agradecer a Deus, porque essa palavra, ela esquentou, ela queimou, ardeu no meu coração, como aqueles discípulos que iam para Emaús. Ela ardeu no meu coração. E para que os meus irmãos compreendam que os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus estejam em nossas vidas. Esteja em sua vida, meu irmão. Esteja em nossas vidas. Porque essa é a vontade de Deus. Que nenhum só se perca, mas que todos se salvem. E a igreja dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Bom, eu vou passar aqui para o evangelista, né? Tem um tempo de pregar. Quer passar? Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nessa noite temos aqui neste lugar.